análise, né? Qual o seu sentimento após esse empate, no qual o Vasco até produziu boas chances para vencer a partida, né? Mas não aconteceu. E isso me permite, especificamente sobre você acha que o resultado está condicionado à entrada do Matheus Carvalho e à saída do David, porque o time recuou um pouco? E, por fim, explicar as ausências de Puma e Maurício Lemos, por favor. 3 perguntas. São 2. Só pega a parte do Matheus Carvalho e do David, então. Como é que foi a primeira pergunta? Qual foi? Não, seu sentimento para isso. Essa é uma pergunta, tá? Pode ser. Então, meu sentimento é de frustração pelo resultado e de satisfação por conta da produção do time. Eu não acho que até poderia ter vencido o time, produziu para ter vencido e para ter vencido até de uma goleada. A gente finalizou 31 vezes. Talvez seja talvez muito tempo que a gente num jogo contra o Grêmio o Vasco não finalizava tantas vezes. Eu acho também que a arbitragem influenciou negativamente no jogo, muito negativamente em todos os sentidos. Um árbitro que quanto mais parava, mais ele gostava que parava. Ele em nenhum momento o Grêmio fez cera do começo ao final do jogo, ele não acelerou o jogo em nenhum momento, não amarelou ninguém do Grêmio. Ele não permitiu uma finalização clara de fazer gol no primeiro lance. O lance muito discutível do impedimento. Achei pênalti no Veguete no segundo tempo. E aí pode até ter errado, mas assim, a condução achei muito prejudicial a quem queria jogar. Então, em relação às mudanças, não tem absolutamente nada a ver. O time não recuou porque o Matheus Carvalho entrou. Não tem absolutamente nada a ver. O Tietê, ele é um cara que tem o domínio de fazer qualquer função. O Nuno voltou para a função dele. O time recuou porque recuou. Ele chutou umas bolas para frente, não precisava chutar. Estava com o jogador aproximado. Talvez o time, em vez de, naquela hora, ter calma para buscar o segundo gol, você imagina só se eu não tivesse botado o Matheus Carvalho, tivesse botado o Lloyd, que o único atacante de lado com características semelhantes ao David era o Lloyd. O gol provavelmente ia sair do mesmo jeito, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí o questionamento ia ser, você acha que perdeu porque entrou o Lloyd? Essa é uma pergunta que não tem muito sentido, eu acho. O time não tem nada a ver com a mudança. A mudança, assim, faltavam poucos minutos para terminar, já tinha faltava 10, 12 minutos para terminar o tempo regulamentar, o time ia ficar... O Matheus Carvalho é o que está mais treinado para a função e o Tietê, ele sabe fazer qualquer função no campo. Para aquele momento, a gente achou que era a melhor decisão. Tem mais alguma coisa? Vou responder tudo para você. O que era o resto? Não, internamente, assim, eu resolvi, achei que os melhores que estavam mais condicionados para esse jogo foi uma decisão minha, pessoal. Fernando, Thiago Tocha, canal Thiago Tocha. O Vasco veio de resultados de uma derrota no Clássico, uma derrota difícil de reverter na Sul-Americana, não é impossível, mas difícil, e hoje um empate. Você acha que isso pode afetar o time psicologicamente no restante da temporada? Não acredito nisso, até acho que essa pergunta pode ser que ela venha em algum momento. Acho que psicologicamente o time reagiu muito bem quando tomou o gol hoje, diferente de outros jogos. A gente tomou o gol de empate, que se tivesse algum problema de ordem emocional, o time ia afundar e o Grêmio cresceria. Foi ao contrário, depois que a gente tomou o empate, a gente criou mais umas 5 chances para fazer o segundo gol e infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória. Tudo bem, Fernando Wellington? Deixa eu te perguntar sobre o David. Voltou muito bem, né? Para quem ficou 10 meses parado, né? Muito bem. É um jogador. O David é um jogador que eu gosto muito. Já tentei trabalhar com ele em outros times, tentei contratá-lo. Desde quando ele voltou da lesão, ele está indo bem nos treinamentos. Ele tinha uma preocupação. A gente sabia que ele não suportaria. O ideal, talvez para ele nesse jogo fosse jogar 45, que era uma progressão, mas ele, até pela necessidade que o GB acabou sentindo alguma coisa que eu nem sei especificar, não foi nada muito importante, mas que impossibilitou ele de jogar hoje. O rendimento do David especificamente foi muito bom, estou todo mundo contente com ele, é um jogador, além de ser um grande profissional, um jogador muito querido. Boa noite, Diniz, Amadeu do canal da Torcida Vascaínos. Eu vou falar um pouco da parte defensiva. Os primeiros 9 minutos tiveram alguns erros do Lucas Freitas e do João Vitor. Eu não sei se eles estavam nervosos, principalmente o João Vitor, com a vaia da torcida, toda vez que ele pegava na bola. E com o passar do tempo, 15, 16, 18 minutos, eles começaram realmente a controlar
mentalmente, você vê esse lado mental do João Vitor, do próprio Lucas Freitas, que fez uma bela partida, o próprio Lucas Piton, que fez uma partida hoje, boa partida, uma partida justa. Você vê como um trabalho mental em cima desses jogadores, principalmente Piton e o João Vitor, ser cobrados assim da maneira que está sendo cobrado, pelo insucesso de algumas partidas. O lance do gol, uma bola dominada praticamente, ele escorrega, faz a falta, leva o amarelo, o Grêmio bate essa para o lado direito, volta para o lado esquerdo e mais uma vez uma falha de posicionamento do lado direito. Você vê por isso mais treinamento, justamente sempre essas bolas alçadas na área, Diniz. Obrigado, boa noite. Boa noite. Eu acho que jogar no Vasco, o jogador tem que saber assimilar a de torcida. A torcida tem todo o direito de cobrar, xingar. Eles fizeram um protesto justo, não teve nada, não teve violência lá no CT. E eu acho que é uma torcida... que assim, eu particularmente sou até um pouco... Fico um pouco... talvez seja a pessoa mais indicada para falar, porque eu gosto muito da torcida do Vasco. Independente dela vaiar ou não vaiar, pode me vaiar, deixar de me vaiar, eu acho que é uma torcida que é uma força muito grande que a gente tem, o nosso torcedor. E é um torcedor que carrega aí, acho que os últimos 20 anos, não corresponde muito àquilo que é o Vasco da Gama. Então é uma torcida muito machucada. E eu, quando eles estiveram lá, eu até falei que os jogadores, eles às vezes erram, mas não é... É o time que eu identifico da minha carreira inteira, talvez que mais trabalhe, são um dos que mais trabalham. Os jogadores trabalham muito, eles estão querendo muito tirar o Vasco da situação e acredito muito que a gente vai conseguir. A gente tem performado bem desde que eu cheguei aqui, teve muita melhora, o time consegue fazer coisas da parte tática que são coisas difíceis, a gente consegue dominar praticamente todas as fases do jogo, a gente marca alto, a gente marca médio, marca baixo, sai jogando, consegue criar contra a linha baixa, que é muito difícil. Eu tenho aqui praticamente de treinamento, estou aqui há 2 meses, você contar que teve um mês de paralisação, que a gente deu 20 dias de folga, depois tinha dado 10, a gente tem praticamente um mês, 40 dias de treinamento, somado mais os jogos. Então é muita coisa que a equipe consegue produzir pela entrega dos jogadores. Eu acho que, em relação especificamente às vaias, eu acho que os jogadores assimilaram bem, acho que o Piton fez uma partida, acho que, se eu usar a palavra bem adequada, mas mais do que justa, eu acho que ele jogou muito bem. Ele marcou o principal jogador do Grêmio, que tem sido no campeonato, que é o garoto da base, que ele tem desequilibrado muito o jogo do Grêmio. Ele conseguiu se apresentar no ataque. E o João Vitor, de maneira geral, ele fez uma boa partida também. E o Lucas Freitas também. Agora, a gente tem que saber, isso aí vai passar só com vitória. A torcida, ao mesmo tempo que ela vai, você vê que depois ela quer aplaudir o jogador. E o João Vitor precisa ser forte, o Lucas Freitas, o Piton, seguir e o time precisa vencer. Porque vencendo que essas coisas amenizam e a torcida vem para o nosso lado, que o que a gente precisa fazer é ganhar jogo. Hoje era um jogo para a gente ganhar de um placar folgado, pelo que aconteceu. São 31 finalizações, são praticamente 10, 12 chutes dentro da área. É muito difícil produzir o número de chances que a gente produziu. Infelizmente, a gente não conseguiu vencer o jogo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu queria perguntar a respeito do episódio do protesto no CT Moacir Barbosa. Queria que você explicasse como você enxergou esse ocorrido, se para você o grupo recebeu de forma positiva em relação à motivação, se você acha que é válido, se você reprova esse tipo de atitude tão direta da torcida organizada em relação aos jogadores, tão proximidade, invadindo até mesmo o ambiente de trabalho de vocês, e se, posteriormente a isso, com o resultado de hoje, que cabeça o Vasco chega para tentar reverter um resultado tão difícil como esse? Claro que você acredita, a comissão acredita, os jogadores acreditam, mas grande parte da imprensa e da torcida já jogou a toalha. O que você pode falar em relação a esse episódio e a preparação para esse jogo contra o Independente? Eu acho que se a gente produzir, como produziu hoje, a gente tem chance de reverter. A gente produziu hoje para fazer 4 gols. A gente fez 3 gols contra o Melgar, fez 3 gols contra o Fortaleza, fez 3 gols contra o São Paulo. É um resultado muito difícil. Mas, de fato, eu acredito que é possível. É muito difícil reverter. A gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir e nos apoiar. Porque é uma coisa muito difícil, com o apoio da torcida vai ser uma força a mais para a gente. Em relação ao protesto da torcida, é uma coisa que eu encarei com uma certa naturalidade. É uma coisa que quem está no ambiente aqui do futebol brasileiro, essas coisas acontecem. Eu acho que foi um protesto que eu acho que os jogadores assimilaram bem, ao mesmo tempo que os torcedores cobraram, eles mostraram que estão junto com a equipe. E eu acredito que a gente conseguindo criar uma simbiose cada vez maior do time com a torcida,
o Vasco vai sair ganhando muito. Acabou sendo muito positivo, sim. Eu acho que o jeito que podia começar, o jeito que começou podia ser uma coisa ruim, mas terminou de uma maneira positiva.